Sabe, tem músicas que são muito mais do que só uma melodia, né? Elas contam a história de um povo, de uma cultura inteira. Hoje, a gente vai desvendar uma dessas canções. Uma que fala de fé, de mistério e de uma artista, olha, simplesmente fenomenal, que o mundo só foi conhecer de verdade quando ela já tinha passado dos 60. E a música que está no centro de tudo isso, chamada Quatro Contas, já começa com esse verso que pega a gente de jeito. É da grande Dona Onete. Quatro contas me protegem desde menina. Intrigante, não é? Então fica a pergunta no ar. Quem são essas quatro protetoras? Que contas são essas? Bom, para responder isso, a gente precisa fazer uma viagem para o coração da cultura da Amazônia brasileira. E para a gente entender de verdade quem é a Dona Onete, primeiro a gente tem que entender a música dela e todo o universo espiritual que ela traz junto. A canção é, na verdade, uma grande homenagem à encantaria. É uma crença muito forte na Amazônia, sabe? A ideia é que certos seres, eles não morreram do jeito que a gente pensa. Eles se encantaram, viraram entidades espirituais, os encantados, que vivem em outro plano para proteger, curar e guiar quem está por aqui. É uma visão de mundo muito bonita. E as tais contas que dão nome à música? Bom, elas são colares de proteção, tipo umas guias. E o mais interessante é que cada cor ali representa uma dessas entidades espirituais, uma protetora específica. A música da Dona Onete fala exatamente de quatro delas. Quatro entidades femininas muito poderosas. Cada uma tem a sua cor, o seu domínio, e que, segundo ela, a protegem desde que era criança. Vamos conhecer a primeira? É a Jurema, a dona da conta branca. Além da conta, que ela foi uma líder indígena, uma guerreira incrível, que depois de morrer em batalha, se encantou e virou a grande protetora das matas. Dizem até que a coroa dela brilha que nem o sol, pura força. E as outras três protetoras? Olha que história curiosa. A Mariana, a Jarina e a Erundina. A lenda diz que elas eram princesas turcas. Imagina só! Elas teriam se perdido no mar e, de alguma forma, reapareceram lá nas águas mágicas da Amazônia. E ali, elas também se encantaram, virando guias espirituais poderosíssimas. E como que se expressa todo esse universo, toda essa fé? Com música, claro. E não é qualquer música, é um som único, o ritmo que vem da terra dela, lá do Pará. A gente está falando do carimbó. A base da música dela é esse ritmo. É uma tradição cultural riquíssima que mistura música e dança, com influências indígenas, africanas, do povo ribeirinho. É tão, mas tão importante que em 2014 virou Patrimônio Cultural do Brasil. Não é pouca coisa. Mas aí que está o pulo do gato. A Dona Onete não só cantava o carimbó tradicional, ela foi lá e criou o próprio estilo dela, um subgênero. É o carimbó chamegado. Como o nome já diz, é mais lento, mais cadenciado, tem aquele clima de romance, de sedução, um verdadeiro chamego mesmo. A música é incrível, né? Mas a história da mulher por trás de tudo isso, essa é tão fascinante quanto. A trajetória da Dona Onete é daquelas de cinema, uma história de muita resiliência e de um sonho que ficou guardado por muito, muito tempo. Olha só isso. Por décadas, a vida dela foi outra. Ela foi professora de história, ativista sindical e a música. A música ela compunha escondido só para ela. Foi só aos 62 anos de idade que a carreira profissional começou. E sabe como? Um pessoal de um grupo musical a ouviu cantando em casa por acaso e ficou encantado. Dá para acreditar? E depois que ela começou, nossa, ninguém segurou mais. O impacto foi uma explosão. Imediato, gigantesco, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Ao longo da vida, ela compôs mais de 300 músicas. 300? É muita história para contar. Ela se tornou, sem dúvida nenhuma, uma embaixadora da cultura amazônica para o mundo. E o fato de ter começado tarde não impediu absolutamente nada. Ela fez turnês internacionais pelos Estados Unidos, pela Europa, a música dela tocou em novela, chegou ao topo das paradas de world music e, claro, influenciou uma geração inteira de artistas como a Gabi Amarantos e a Daniela Mercury, que gravaram músicas dela. E nas palavras da própria Dona Onete, a música dela carrega a essência do povo de lá. É o jeito caboclo de ter fé, de acreditar, de se proteger. Uma mistura de crenças com uma conexão muito funda com a natureza. Ela até dá a dica: quer sentir essa energia? É só dar um pulo no Mercado Ver o Peso em Belém. A história da Dona Onete é a prova viva, de que nunca é tarde demais para uma voz encontrar o seu palco. E isso faz a gente pensar,
Quantas outras histórias incríveis, quantos outros tesouros culturais como o dela não estão por aí, só esperando a hora certa para serem descobertos.